Bom dia, turma do sexto ano. Mais uma aula de história do caderno 3. Hoje, atividade 3 sobre os hebreus. Então, vamos nos localizar inicialmente no mapa aqui do mundo, ok? Então, nós vivemos aqui no Brasil, olha aqui, na América do Sul. E a região estudada, ela fica nessa região aqui, é até difícil visualizar nesse mapa, nessa região aqui, ó. Aqui viviam e vivem até hoje os judeus, chamados de hebreus ou israelitas, ok? Mas nós vamos começar a nossa história ainda na antiga Mesopotâmia, que é de lá que vieram os hebreus. Olha só esse mapa. Então, a gente tem aqui os rios Tigre e Eufrates. Nessa região em verde é a região chamada Vale do Rio Tigre e Eufrates, né? Que nós chamamos de Mesopotâmia, uma região fértil. E foi nessa região aí que os hebreus viviam em conflito constante com assírios, caldeus, babilônicos, sumérios. E, segundo a Bíblia, foi Abraão escolhido por Deus a guiar o povo para uma nova região, aonde se chama-se Terra Prometida. Então, Abraão e sua família saem daqui dessa região e vão aí atravessar o deserto e chegar nessa região, uma região muito fértil, essa região aqui, que hoje corresponde ao país chamado Israel, tá certo? E nessa região aqui, que também nós temos vários povos, como os fenícios aqui, ó, nós vamos estudar, que hoje é o atual Líbano, ok? Essa região aqui já era habitada pelos cananeus, mas a convivência foi pacífica, podemos considerar. Eles conviveram muitos anos aí, mas veio uma seca nessa região e, como outros povos, eles fizeram um processo novamente de migração. Saíram daqui e foram para o Egito, a região do Egito, nessa região do delta do Nilo, como eu já falei para vocês, aonde o rio Nilo ele tem uma bifurcação, uma região muito fértil, um vale bem amplo, né? E eles conviveram lá pacificamente. Só que o Egito ele foi dominado pelos iscos, isso mesmo. E quando eles conseguiram expulsar os iscos e os faraós retomam o poder no Egito, eles foram acusados de terem ajudado os iscos nesse processo de dominação do Egito. Então aí é aí que os faraós vão aí escravizar esse povo. A gente sabe que a Bíblia coloca que Deus escolheu aí um novo líder, chamado de Moisés, e foi Moisés que vai ter a missão de libertar o povo judeu da região que nós estamos falando do Egito. Aqui a gente tem um mapa em inglês, mas o que importa são aí a parte geográfica, as regiões mostradas, que mostram esse trajeto de volta. Então, eles saem aqui dessa região do Egito, atravessam essa pequena porção aqui do Mar Vermelho, tá? Por que a gente fala que seria a provável rota? Porque o Monte Sinai, ele fica aqui na península do Sinai, tá? E essa região aqui é onde Moisés, no Monte Sinai, recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Isso acontece na volta para Canaã. Então, com certeza, eles passaram por aqui, né? Então, eles passam por aqui, sobem novamente e chegam à região hoje de Canaã, também chamada aí na região de Jericó, ok? Esse foi o processo de volta. Então, foi um povo que andou bastante, né? Que saiu de uma região, foi para outra, chegou, buscou outra e retorna lá inicialmente para a sua terra prometida. No livro chamado Êxodo, que está na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, a gente tem várias passagens aí que falam da vida dos hebreus, tanto da saída da Mesopotâmia com Abraão, depois a saída lá do Egito com Moisés, ok? Agora nós vamos aqui falar da atividade 3, que é o nosso tema da aula de hoje. Aqui eu vou colocar atividade para a gente estar falando. Então, aqui a professora colocou um texto, né, sobre os hebreus, e nós vamos responder aí as questõezinhas de A à letra E. Então, aqui você vai ver
como nós chamamos os hebreus, também de israelitas, né, os judeus, tudo bem? Aqui está falando que eles saíram e viviam na Mesopotâmia, por que eles chegaram na região da Palestina, também chamada de Terra Prometida, tá bom? E aí, é uma coisa interessante que nós vamos falar que os hebreus eram monoteístas, diferente dos povos que nós já estudamos. Eles vão adorar ou cultuar um único Deus, tudo bem? E aqui, a gente tem inicialmente a questão falando aqui, né? Os hebreus moravam inicialmente em que região? Devido às secas, escolheram qual lugar para morar. É a história que a professora já comentou aqui de Abraão. Na letra B, qual seria a terra prometida aos hebreus por Deus, também chamado de Javé, ou Jeová, ou Iavé, dependendo da Bíblia, né? Na letra C, os hebreus eram monoteístas, explique. D, os egípcios mesopotâmicos eram politeístas, já os hebreus eram monoteístas. Identifique aqui a diferença entre ser politeísta e monoteísta. Então, na questão D, a professora pede que vocês identifiquem claramente, ó, politeísta é acreditar em, aí vocês vão escrever. Já monoteísta são as pessoas que acreditam em, tá bom? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês são politeístas ou monoteístas? O que vocês me respondem? Eu quero que vocês pensem nessa pergunta. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E nós temos aqui na letra E uma charge. E aqui vocês vão, relacionado ao que nós estamos estudando, marcar um X na alternativa correta. Tudo bem, turma? Então, hoje nós paramos por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver um povo que morava perto dos hebreus, que são os fenícios, tá? Continuamos na próxima aula esse passeio pela história antes de Cristo. Um abraço e até a nossa próxima aula.